eu me chamo Maria Lira Marques Borges, é o nome da minha avó. Sou filha de Odília Borges Nogueira. Meu pai era sapateiro, chamava Tarcísio Santana Marques. E eu nasci aqui no Morro da Liga e me criei aqui, estou aqui até hoje. Eu sou de 1946. Na verdade, eu sou de 45, mas como ficou errado o documento, então eu, um ano mais nova, então, para documentos é 1946 que eu tenho que manter. Mas, na verdade, eu sou do final da guerra. Meu pai, como eu já disse, ele era sapateiro, muito farrista, seresteiro, né? Ele tocava cavaquinho, violão, bandolim, acho que é bandolim, aquele instrumento, banjo, né? Aquele instrumento redondinho. Foi também jogadora de futebol naquele tempo, aqui em Araçuaí. Então ela era isso que eu falei. Ele era um artesão também. Sim. E sua mãe? E minha mãe era lavadeira e, por sinal, minha mãe era uma pessoa também muito inteligente. Ela, praticamente, ela assinava o nome dela, né? E eu vejo assim que minha mãe, ela tinha vários dons, né? Como a doméstica, lavadeira e também para trabalhos manuais. Eu via que ela tinha várias tendências para fazer artesanato. Tanto que eu aprendi, né, vendo ela trabalhar com a cerâmica naquela época. Ela fazia muitas flores, gostava muito aqui no Morro, antigamente tinha dramatização, que meu pessoal, né, que é o pessoal de Fatinha, eles gostavam de fazer uns dramas, que falava dramatização, e mãe era aquela pessoa que eles escolhiam, Odília, você vai fazer a roupa, você vai enfeitar o cabelo de fulana. Ela era dessa linha de vestir as pessoas e preparar, né? Eu fui uma pessoa que minha mãe, ela era muito sistemática. Eu fui criada muito assim dentro de casa, era de escola para casa, da igreja para casa. Não fui aquela pessoa criada aí nos bailes, porque ela falava, minha filha, quando a gente tinha vontade de sair, que tinha crescido um pouco a mais, às vezes a gente queria ir em algum lugar, porque ela conversava com a gente muito assim, a tipo de provérbios. Ela falava, minha filha, boa romaria faz quem fica na sua casa em paz. E eu não tinha, ela falava assim, eu estou cansada, já lavei roupa hoje o dia todo, não tem tempo para levar vocês para ir num baile. Então, eram as explicações que ela dava para nós, né? Quando a gente sentia vontade de ir em algum lugar, que ela não permitia que a gente fosse só, e ela também não tinha condições para levar, então ela dava essas explicações, né? De boa romaria faz quem fica na sua casa em paz, e também aquela disponibilidade que ela não tinha, né? Porque se sentia cansada para sair para levar. Então eu fui uma pessoa criada muito assim, dentro de casa. Então a gente brincava mais, era aqui mesmo no morro. Minha mãe, ela só teve 3 filhas com o primeiro marido dela. Eu sou a mais velha, né? Lira, Vera Lúcia e tinha Eliana. Eliana morreu. Então, viva do primeiro casamento da minha mãe, tem eu e a Vera. Aí ela ficou viúva uns 7 anos e depois ela casou com um rapaz também já idoso, que morava nessa rua, que é o pai da Palmira. Então, com o Zé Inimar, ela teve uma filha que é a Palmira, que é minha irmã por parte de mãe. Busquei muita lenha, busquei muita água. Naquele tempo não tinha encanação de água, como também não tinha luz elétrica. Depois de muito tempo é que a gente colocou luz elétrica, né? E buscava água na cabeça. Tanto que para fazer a nossa casa aqui, a gente buscou água na cabeça para poder fazer os tijolos, né? Que não era nem tijolo, adobe, né?
Então foi buscar d'água na cabeça. Enchia a lata, Enchia a lata de querosene, que naquele tempo vinha querosene naquelas latas, que né? jacaré, Jacaré, querosene. marca Jacaré. E a gente ia no rio para pegar água, né? Eu ia, busquei muita água junto com a mãe de Fatinha, Sim. ia com outras pessoas também, mesmo com elas também, lenha, muita lenha, Sim. junto com a mãe de Fatinha, com Fatinha sim. também, ela ia buscar. Então, essa vivência, a gente tem toda essa vivência Sim. de buscar lenha, lavar roupa para as famílias. Ó, como eu já falei, eu cresci vendo minha mãe trabalhar com a cerâmica, mas era assim, ocasião de Natal, ela gostava de fazer os presepinhos. E as pessoas aqui do morro viam ela fazer os presepinhos e já ficava todo mundo pensando, eu vou pedir a Odília para fazer um presepinho para mim. Então, quando ia chegando Natal, todo mundo já pediu a Odília, esse ano eu quero que você faça um presépio para mim. E ela fazia os presepinhos, ela não tinha forno em casa, então ela fazia tudo cru. E aí eu pequena ficava observando, ela ia no calhauzinho, né? Pegava o barro de dentro d'água e fazia os presepinhos. Como ela não tinha forno, eu via ela fazendo muita mistura no barro. Era cinza, que era para dar liga, né, no barro. Ela colocava aquele, não é o polvilho não, como que chama? Maisena, junto nela, falava que aquilo era para dar resistência no barro. Como não era queimado, que essas coisas que ela colocava ajudava o barro ficar, não quebrar tão fácil. Então eu ficava observando ela. Aí eu comecei a fazer, só que era com cera de abelha. Porque meu pai ele tinha bastante cera de abelha em casa, porque ele usava para passar na linha para costurar sapato. Então eu achava interessante esquentar a cera na brasa, derreter, e aí comecei a fazia coisas pequeninhas. Mas assim, sempre foi diferente do que ela fazia. E fui crescendo vendo aquilo, e ela, além desses presépios, ela gostava de fazer também umas mulheres grandes de barro. E naquela época tinha muito jogo de baralho aqui no morro. Vinha o pessoal lá da rua de baixo competir com os do Morro da Liga, que era truque, douradinha, douradão, e tinha outros nomes de jogos, né, que assim eu não dou conta de lembrar de tudo. Então esses jogos geralmente acontecia ou na casa da avó de Fatinha, acontecia aqui na Liga Operária, né, que hoje ela já foi demolida. E então tinha essa competição. E mãe fazia umas figuras engraçadas que ela mostrava algumas personagens daqui da cidade, que tinha o Zé Preto, o Zé Vermelho, um era varredor de rua, o outro era carroceiro. E aí então ela inventava muita coisa, ela era muito assim espirituosa, muito engraçada, e ela fazia aquelas figuras engraçadas que ela chamava de toco. Eu vi eles falar de toco. Então, quando essa turma da rua de baixo estava perdendo no jogo, ela fazia essas figuras e já deixava escondida. Quando aquela turma estava perdendo, eles falavam assim com ela, Odília, traz o toco. Aí ela apresentava, com aquela figura que ela tinha feito, ela apresentava, colocava na mesa, aquilo eles ficavam tremendo de raiva. Aí ela falava, aqui é Zé Preto, aqui é Zé Vermelho, né? Ela fazia de acordo com como era a pessoa, né? E fazia outras imagens engraçadas. E eu via aquilo tudo acontecer, né? Ficava olhando, olhando. E logo dentro de mim, eu já comecei, assim, a sentir amor por aquilo que eu via, pelas coisas que eu via ela fazendo. E já tinha dentro de mim, quando eu crescer mais, eu quero ser o que minha mãe é. Pensava assim comigo, né? E nisso eu fui crescendo e comecei a visitar o mercado municipal.
E lá no mercado eu comecei a ver os trabalhos do pessoal da Baixa Quente, que é uma comunidade aqui perto de Araçuaí. E lá tem muito artesão. Aliás, hoje não, né, o pessoal, a maior parte já morreu, hoje já não faz mais, né? Mas lá eles faziam o artesanato de lá, era mais peças utilitárias. Era pote, panela, vaso para plantar, que eles chamam de caqueiro, buião para quentar água. Então eu ficava observando e de cheio eu já via também que não era o que minha mãe fazia. Que minha mãe fazia figuras mesmo, né? Eram os presépios e figuras, peça mais figurativa. Enquanto lá era mais o artesanato, assim, para ser utilizado, né? A panela para cozinhar, os potes. A gente tinha os potes aqui para colocar água. Não é mais assim como muita gente compra hoje o pote para enfeitar a casa, um saguão de um hotel, Sim. mas para enfeite. Enquanto a gente usava essas peças, porque tinha utilidade para a gente, né? Era botija. E eu via que era diferente. Eu via também que a coloração das peças era diferente. Era tudo vermelhinho, enquanto o de minha mãe ficava com a cor natural e ela usava a tinta óleo, para não ficar as peças iguais, ela usava pintar com tinta óleo. Eu ficava pensando comigo. Aí eu comecei a indagar das pessoas. Por que, que a peça da senhora está vermelha? É porque foi no fogo. Ela foi queimada no forno. Aí eu ficava, ai. E eu tocava naquela peça, ela tinha um tinido. Enquanto de minha mãe nada tinia, né? Aí eu vinha para casa. E fui vendo aquilo, fui vendo, e a vontade acochando. Vontade de dar continuidade. Depois eu conheci a dona Joana, que é até parente também aqui na família. A dona Joana, eles chamavam ela de Joana Pinta, que eu acho que é o sobrenome dela, e Joana Poteira. Então a dona Joana, ela morava afastada daqui de casa, mas ela tinha mudado recentemente para a Vila São Vicente, que é muito perto, próximo daqui, né? Aí eu fui visitar a dona Joana e lá ela tinha muita peça de barro. Falei, dona Joana, eu queria que a senhora me explicasse mais sobre o barro. Ela mostrou muito pronta. Foi me mostrar o que ela fazia. Eu perguntei onde que ela pegava o barro. Ela falou, minha filha, eu pego lá na olaria. Aí eu perguntei se ela me levava lá. Ela falou, eu te levo. E ela já era bastante velhinha. Ela nem ficava em pé, né? Ela ficava mais, era curvada. Tinha acostumado a caminhar curvada. Aí um dia ela falou, vamos, hoje, amanhã a gente vai, eu vou no barreiro. Aí eu fui com ela falou, você leva uma lebanca, leva uma bacia para nós trazer o barro. Aí eu fui lá na Bendita Olaria, que está entre o Calhauzinho, que é o afluente do rio Araçuaí. E lá eles tinham essa olaria, eles faziam telha e tijolo artesanal. Aí chegou lá, ela me mostrou naquele buraco imenso. Aí ela falou, você está vendo essas terras aqui? Eu falei, estou. Ela falou, essa aqui não pode pegar. Essa aqui chama desmonte. É a terra que eles tiram, vai tirando para fora e eles vão mais no centro pegar a terra virgem, que é a terra melhor. E foi me explicando tudo isso. Aí ela começou a explicar para mim a lua para tirar o barro. Você não pode tirar na lua forte, porque se tirar, o barro racha, quebra na hora de queimar. E tem toda essa ciência. A gente não pode tirar qualquer dia, não. Você tem que esperar para tirar na lua, que é mais fraca. E essas coisas da lua, das fases da lua, a gente foi criado, né? Por exemplo, cortar cabelo. Mãe gostava de cortar na lua crescente. Eu via que meu avô, para tirar cipó, para fazer casa de enchimento, né? Que era amarrado com cipó, ele tirava na lua fraca. O madeiramento,
Então, muita coisa eu já sabia, porque pela criação da gente, né, as coisas que os antigos, os mais velhos, vai passando para a gente, e que na casa da gente faz muita coisa. E que a gente acredita e é criada assim, né? Então, quando ela começou a me explicar da lua, logo eu voltei aqui em casa, viajei aqui em casa. Falei, ah, por isso, né? E foi assim, vendo as coisas, eu já sabia. Então ela me explicou tudo isso, aí a gente veio para casa. Aí eu fui convidei ela. Falou, ó, Joana, trabalha comigo lá em casa, porque era tão pertinho. E ela como faz parte da família, né, também. Aí ela falou, bom, vamos então levar o barro lá para sua casa. E tinha uma mangueira imensa ali, que era igual uma casa. E lá a gente colocou o barro, né? Então foi assim, ela indo comigo e sempre, todo dia tinha uma explicação. Então a gente começou a trabalhar. Ela fazia os potes, as panelas dela, e eu fazia o que já estava dentro de mim e que eu tinha vontade, né, de dar continuidade daquilo. Nunca, assim, envolvi de fazer pote, até tentei fazer umas panelinhas, umas coisas, mas eu vi que eu achei difícil. Então eu fiquei mais na minha linha, né? E ela trabalhava fazendo os potes dela, panela. E aí a dona Joana foi me dar uma aula, que eu não tenho assim, a gente não sabe como agradecer isso, né? Além dela me explicar da tiração do barro, das fases de lua, ela foi me explicar como fazer um forninho no pé do barranco. Ela foi me explicar como arrumar as peças dentro do forno. Ela me explicou os tipos de madeiramento para mim queimar as peças e com tudo assim, com muita explicação. Ela me falava assim, ó, você viu lá nas caieiras que as lenhas que estão lá são grossas e lenha de cerno. Eu falei, por que isso? Ela falou, porque lá está queimando telha, tijolo, coisas que levam mais barro, que é mais duro, então precisa de uma brasa mais resistente. Então eles usam mais madeira de lei para poder queimar na caieira. Enquanto nossas peças são peças mais frágeis, mais leves, leva pouco barro. Então tem que ser a madeira que não tem aquela brasa firme, né? Aquela brasa que dá muito calor. Aí ela foi me explicar os madeiramentos. Eu, como fui criada buscando lenha e recebendo explicação, minha mãe falava, essa madeira chama farinha seca, essa chama bastiãozinho, essa chama canela de véi, essa chama Maria Preta, essa chama vara de canoa, essa chama vaqueta. Então eu sou uma pessoa que eu conheço muito madeiramento no mato, pelas explicações que eu tinha da minha mãe. Então quando ela começou a explicar do nome de algumas lenhas, eu falava, poxa, Joana, eu conheço essas daí. Então, quando eu encomendava para o lenheiro, a pessoa que eu comprava lenha na mão deles, eu já falava qual o tipo de lenha que eu quero. Porque ela dava toda essa explicação e com muitos detalhes. Aí ela foi me explicar os tipos de folhagem, quando a gente quisesse uma peça com mais brilho, usar folha de bananeira, folha de mangueira, e outros tipos de folhagem, né, que ela lembrava assim, ela foi me dando as explicações. E isso ainda não bastou, porque aí com esse negócio de a gente fazer as peças e começar logo a participar de exposições, né, aí logo assim veio o campus avançado para cá, que o artesanato foi ao auge, né? Veio o campus, tinha naquela época a Codevale, que atuava na região, pegando os trabalhos lá do Alto, Jequitinhonha, né? Lá é Minas Novas, vinha para Berilo, Chapada, chegava até Araçuaí. Então o artesanato foi começando a ser divulgado,
naquele tempo. Então, logo assim que veio, começou a gente fazer exposição, naqueles momentos que a gente almoçava, a gente aproveitava, tinha um tempo para a gente poder visitar a barraca dos outros artesãos. Então, era um momento, para mim, quando eu ia visitar os meus colegas, de olhar, reparar as peças de cada artesão. Então, eu via muitas diferenças no tipo de trabalho, na maneira de fazer. Às vezes eu perguntava por que sua peça brilha tanto assim. Aí a pessoa me explicava, porque eu liso com olho de boi, eu liso com a pedra, eu liso com pano, e ia explicando para a gente. Então foi uma maneira também de eu aprender, vendo o trabalho dos outros. Então quando eu via as diferenças, às vezes uma peça era mais lisa, outras mais áspera, eu quis fazer mais rústica a peça. Então isso tudo você vai, né, guardando, aprendendo, e via que não tinha nada, tudo era diferente. É por isso que o artesanato no Vale, eu vejo essa diversidade, é que faz o encanto do Vale de Jequitinhonha, dos trabalhos, que nem tudo precisa ser igual. Eu vejo que a arte ela é universal, não tem que ser igual de quem trabalha mora em Caraí, de quem mora no Santana. Não, porque você já pensou, se todo o artesanato do Vale fosse tudo igual, seria uma monotonia. Então, é essa diferença que faz a beleza da cultura no Vale. Foi assim interessante, porque eu fazia as peças ainda sem essa divulgação, por exemplo, do Campos, Codevale. Ela tomou muito impulso com a chegada de Frei Chico para cá. Porque uma vez eu participando do coral, logo assim que ele chegou para Araçuaí, eu nem conhecia o Frei, não. Eu só ouvia falar, tem um Frei aí muito alegre. Ele já tinha até começado já com um grupinho de pessoas, com o coral, mas eu não era do coral ainda. Tinha um vizinho meu que já estava lá no coral, no começo, o Valtemir. Nessa época que eu fazia as coisas, ainda tudo para mim. Eu não tinha nem espaço para guardar, porque a casa era muito pequena na época, era só 4 cômodos, eu trabalhava no quintal, guardava essas peças debaixo de um arvoredo ou debaixo da cama, numa caixa, né? Até que chega Frei Chico aqui, logo assim também chega o Campos Avançado. Então, o Valtemir veio aqui me convidar para entrar no coral, que o Frei Chico estava precisando, era pouca gente que tinha. Então ele tinha feito um cartaz colocado na igreja matriz, convidando pessoas para participar daquele coral. E aproveitou também e pediu que cada elemento do coral levasse uma pessoa no sábado. Então todo mundo era responsável a levar uma pessoa. E o Walter veio me convidar. Quando ele chegou aqui em casa, eu estava com muitos bustos, que eu fazia muito busto naquele tempo. Eu imaginava Sócrates, eu fazia. Eu imaginava Platão, fazia sem conhecer. Gostava muito de fazer aqueles homens barbudos, com os cabelos, né? Eu tinha uma atração por aquilo, gostava. Aí, quando ele chegou, falou, Lira, mas você tem muito homem de barro. Eu vou te pedir uma coisa, eu vim para te fazer o convite para entrar no coral, que o Frei pediu que a gente levasse no sábado uma pessoa. E o padre é muito interessante, ele falou mesmo assim, faz um homem desse de barro, que eu quero dele de presente, eu compro na sua mão. Aí eu fiquei assim, pensativa e com muita vergonha, que naquele tempo eu era muito tímida. Aí eu não quis ir para o coral sozinha, não. Eu convidei Maria de Tibai para ir comigo, para também participar. Fui levando Maria junto, né? Vai assuntando. E terminei os bustos e não quis vender para Walter, não. Que é uma pessoa que eu gostava, né?
e uma pessoa daqui da minha rua, e eu falei, eu vou te dar, mas você não vai falar lá com o padre que foi eu que fiz, não. Aí ele me garantiu que eu era muito vergonhosa, muito tímida, Vanderlei. Aí eu aceitei o convite com muita vergonha, fui carregando uma pessoa. Quando eu cheguei lá no sábado, eu vi o busto em cima de uma estantezinha que ele tinha lá no Chique-Chique, que ainda tem ela lá. Aí o busto estava lá, né? Aí eu cheguei, Frei Chico estava, ele tinha feito um semicírculo, ele estava sentado no centro e as meninas assim, no semicírculo. Aí eu ainda cheguei e falei assim, eu vim aqui para o senhor deixar eu entrar no coral. E o Walter convidou. Ele falou, seja bem-vinda, como é que você chama? Eu falei o nome de Che, ele gostou do nome. Vi que nome diferente, bonito. Senta aí e participa. E logo eu comecei a olhar o Chique-Chique, que era, naquela época era muito enfeitado, muito pensamento. E geralmente são coisas assim que a gente gosta, né? E fiquei olhando. E depois eles começaram a tocar os toques de tambor, logo foi no meu coração, porque começou a cantar coisas que eu via minha mãe cantar. E aquilo já me agradou, né, de estar ali no coral. E como eu era uma pessoa que era só de igreja para casa, não tinha outro ambiente, e também senti nas meninas que todas eram igual a mim, né? Eu não senti barreira. Então eu fiquei tranquila e vendo o busto lá. Mas como eu tinha pedido para não falar, então uma das meninas lá perguntou, Frei Chico, que homem de barra é esse? Ele pôs o nome, chama Mustafa. Pôs o nome de Mustafa. Eu, muito curiosa, que sempre eu gostei de ler, né? Eu pensei comigo, eu vou procurar quem é esse Mustafa. Fiquei firme, né? Aí, nos livros daqui de casa, eu revirando, se foi esse mesmo, foi um poeta. Aí, vai assuntando. E Frei Chico gostava muito de lidar, brincar com as crianças, tinha um catecismo lá, no Chique-Chique. Uma menina daqui, do Morro, a Margarida, morava aí, nessa época ela morava na Liga Operária, porque já não existia mais aquelas reuniões que tinha, a Liga estava aí à toa, né? Não tinha ninguém morando, eles não tinha casa, e deram licença de eles morar aí na Liga. Aí Margarida vai lá para o Chique-Chique e vê o busto lá. Ela, como sabia que eu fazia as coisas aqui de barro, a menina fez aquele auê, o homem de barro de lira aqui. Quando falou assim, ele falou assim, vem cá, é uma lira que está no coral? Aí a menina falou, você sabe onde é que ela mora? Ela mora lá perto de casa, lá no morro, me leva lá. Oi, gente. Aí, quando eu pensei que não, ir lá na casa, e tinha a máquina lá de costura, e tinha vários bustos que eu tinha feito e carreava um atrás do outro. Quando eu vi, ele tinha nessa época uma moto, Java, né? Era uma bichona grande. E eu vi chegando na porta, pau. Quando eu vi que era Frei Chico, eu corri lá para casa do Fatinha, aqui os quintais era tudo comum. Corri para lá e ainda falei, o Frei Chico chegou lá, certamente atrás de mim, eu sem saber. Era o busto, ele ficou tão curioso que ele pediu logo para vir aqui no morro. A menina ensinou, ele veio. Eu corri para lá e a mãe me chamou, e aí foi o jeito eu vim, né? Com muita vergonha. Aí ele falou assim comigo, eu fiquei sabendo que você que fez aquilo, nem costuma ainda direito com ele eu tinha, né? E não foi fácil também ele adquirir assim, a minha confiança, a minha amizade, por conta da simplicidade, a coisa que era muita, né? Aí ele falou comigo assim, ele viu os outros lá, e ele pega um, pega outro. Aí ele me fez essa pergunta, vem cá, você põe um espelho na sua frente para poder fazer essas peças? Não. Aí fiquei, mas por quê? Ele foi me explicar que os artistas daquela época punham um espelho na frente para fazer. Eu falei, não.
Aí esse Frei ficou doido mesmo. Aí nesse tempo tinha Adão, que foi descoberto lá na zona rural também por irmã Pacifique, que já fazia algumas coisas aí. Ela tinha uma tenda aqui na rua Dom Serafim. Ele falou, eu vou lá em Adão, para ver se você pode colocar suas coisas lá para vender. E saiu correndo e foi. Aí eu só via, e o Campos tinha chegado também, logo assim, né? Então foi uma época assim, de muita coincidência, né? Aí Frei Chico encheu o carro de padre. Naquele tempo havia muitas reuniões aí dos padres, né, da diocese. Ele punha no carro, era um gurgel que tinha, punha e soltava aqui no terreiro, porque eu não tinha nem espaço para colocar nada. Aí ele começou a trazer as pessoas do campus, porque o pessoal do campus já andava, porque eles saíam para visitar as casas, né, naquele tempo, que era a missão deles no Vale, era vir conhecer a região, e a partir do que eles viam aqui, eles queriam dar continuidade, ajudar o artesão, né? O artesão e outros grupos, às vezes, que tivessem na cidade, zona rural. E aí ele começou a trazer as pessoas. Então, foi uma ajuda, assim, de começar a divulgar. Aí ele não tinha sossego, toda hora ele estava aqui e toda hora estava querendo ver eu fazer as coisas. Às vezes ele vinha para cá, ficava esperando eu terminar uma peça. Aí, né, muito assim, curioso com aquilo. Então foi dessa maneira que a gente começou a ser visto, com essa vinda dele, esse incentivo dele. E aí surgiu a primeira exposição em São Paulo, porque aí desses estudantes que vinham para cá, vinha de medicina, vinha de São Paulo, agronomia, de Lavras, de Belo Horizonte, vinha história, vinha os jornalistas, né, que é na época de Chico Pinheiro, Letícia Samota, Aníbal, né, muitos jornalistas e pessoas também de enfermagem. Vinha esse pessoal todos, e os que mais estavam mais junto com os artesãos eram os jornalistas, né? Esse pessoal é que começou a sentar junto com a gente, a valorizar o trabalho, mostrar que tinha valor, ensinar como a gente colocar preço nas peças e ativar a gente pelo valor, pelo trabalho que a gente fazia, né? Esse pessoal mais do jornalismo. Logo assim surgiu a primeira exposição, que eu não lembro se foi em 74 ou 75, lá em São Paulo, no GTU de São Paulo, que eu esqueci o que significa GTU. Eu não estou lembrando mais. Eu sei que esse ônibus chegou com essa faixa imensa, amarrada lá em São Paulo, escrito GTU, né, de São Paulo. E aí houve essa exposição e também cantoria, abertura dos Trovadores do Vale dessa exposição, que foi no Sesc da Pompeia, lá em São Paulo. Eu lembro que o professor Galante, que tinha vindo de São Paulo, ele falou comigo, Lira, a gente vai levar 5 bustos desses que você fez, algumas peças também da Zefa, algumas peças de Dona Isabel e do Adão. E a gente vai levar para São Paulo. Se tiver aceitação, a gente vai levar vocês para fazer uma exposição lá. E deu tudo certinho. Ele vendeu, veio trazendo o dinheiro, depositou na mão de cada artesão, porque o pessoal tinha gostado, né? E aí surgiu essa primeira feira em São Paulo, que deixou a gente assim, eu pelo menos nem Baixa Quente, que é tão pertinho de Araçuaí, eu conhecia. Nunca tinha entrado num carro na minha vida. Como eu, também algumas meninas do coral, talvez nunca tinha feito uma entrada assim num carro para fazer uma viagem tão longa como essa de São Paulo. E naquela época ainda era estrada de chão. Eu toda a vida eu tive
muita convicção daquilo que a gente faz, né? Eu nunca fiz peça igual minha mãe faz. E desde o princípio eu aprendi a ter meu próprio estilo de trabalho. Quando eu vejo que uma peça não está boa, se é de barro, eu quebro, vou fazer de novo. Se é nos desenhos, é a mesma coisa. Então, toda a vida eu fui aquela pessoa que tive essa maturidade, essa confiança naquilo que a gente faz. E eu acho que isso é que leva a gente a um nome, né, de um trabalho ser bem feito, de um trabalho, eu sei perfeitamente que não vai agradar, às vezes meu estilo não vai agradar todo mundo e eu sou ciente disso. Tem pessoas às vezes que vão gostar do meu estilo, outras não vão gostar, vai gostar mais do estilo do outro, não é? Então eu sou uma pessoa muito consciente disso, não vou ficar com raiva de ninguém. A gente só vai ficar muito triste quando você vê, às vezes, uma pessoa debochar muito na sua vista, como às vezes surgiu algumas coisas e que eu sempre passei por cima por ter confiança no meu trabalho e também de ser aquela pessoa consciente que ninguém é obrigado a gostar daquilo que não atrai para ele, que não diz nada para ele. Então, eu acho que essa questão da pessoa ter, às vezes, um nome assim, como um verdadeiro artista, e isso está no dom da gente. A gente já nasceu com aquele dom e essa confiança que a gente tem naquilo que a gente faz. Acho que todo trabalho, de todo trabalho, ou se é uma cozinheira, se é uma costureira, se é um fotógrafo, que também é uma arte, né? Lidar com a fotografia é uma arte, eu também admiro muito. E eu acho que em todo trabalho, a pessoa só é feliz quando ele faz aquilo que ele gosta, que ele ama, com amor. E esse negócio dele ser artista é as pessoas que dão, não é eu que dei para mim assim, esse nome de artista, não. E a gente vê, eu sinto que é um trabalho que não é fácil viver de arte. Não é fácil, não. Viver de arte, viver de livro, do teatro, de algumas coisas, assim, a gente vê. É mesmo o amor. E eu falo com muito orgulho desse dom que eu herdei da minha mãe, Odília. Então eu acho que foi tudo isso, né? O Frei Chico me deu muito incentivo. E eu tenho aí um cartãozinho, ainda daquela época, até outro dia eu mostrei para ele. Ele escreveu no cartãozinho, durante esses 6 meses de férias que ele ficou lá na Holanda, quando ele veio para Araçuaí, né? Foi a primeira vez que ele foi de férias lá. Ele escreveu assim: Lira, pelas poucas coisas sua que eu vi de arte, eu vi que você tem um dom artístico. Vai em frente. Ele me deu muito incentivo desde a primeira vez que ele recebeu aquela pecinha da mão do Walter. Ele nunca me deixou ter sossego, no sentido de ver o que eu fiz, de vir aqui, né, para ver aquilo que a gente tinha feito. Minha mãe, ela sempre contava, né, que ela já é falecida, as histórias, como a gente vê aqui no Vale do Jequitinhonha. Eu gravei muitas histórias que falam muito do negro. É o negro e o índio, como eles podem observar aqui no Vale. Várias pessoas têm traços indígenas. Nós sabemos que os Machacali, eles viviam aqui, né? Só que foram expulsos. E então a gente vê que a gente não tem esses... o sangue é uma mistura aqui no Brasil. Somos mistura de negro com índio, além
os portugueses que vieram. Então a gente encontra muitas histórias que falam do negro. E minha mãe, naquela época, a gente vestia era azul, branco e rosa. Porque ela falava que essas cores é que ficava bem no negro. Que a gente não podia vestir cores berrantes. Tanto que, com o passar do tempo, é que a gente, né, vai mudando, participando de encontros, de reuniões, lendo, e a gente vê que não é só azul e branco que fica bem no negro, não, e a gente vai crescendo, vai ficando maduro, e a gente vê que você pode vestir outras cores, como no meu caso, né? Então ela contava essas histórias, não só da boca dela, como eu gravei de mais pessoas, que conta casos de negros. Sim. E aí me deu, eu como gosto muito de olhar no rosto das pessoas, a gente vê vários tipos de expressão de rosto nas pessoas, né? Então a gente gosta de observar isso. Então eu comecei a fazer expressão de rosto, hora do negro, hora do índio, porque eu também tenho descendência indígena na família, né? E eu acho que é dos dois lados, do lado da minha mãe. E aí eu comecei a fazer expressão de rostos. Depois, Frei Chico, vendo essa capacidade da gente, ele começou a fazer uma coleção para mim, que eu tenho aí 3 álbuns de rosto de pessoas, de africanos, de várias regiões da África. O negro na dança, o negro na música, o negro no trabalho, né, na igreja, em tudo. Então, são coisas que me inspiram. Eu tenho 3 álbuns aí, bacana, de retrato mesmo de pessoas. E além de alguns cartões com pessoas africanas. Sim. E que isso inspira, além de eu ser negra, né? E então é por isso que eu gosto de fazer expressão de rosto, mas não é só isso. Quando você vai olhar o álbum com toda a documentação, você vê algumas figuras que não são máscaras e que a gente quer mostrar não só a realidade do Vale do Jequitinhonha, mas você quer mostrar a realidade do Brasil, né? Porque é claro que no Vale a gente não pode falar que não existe pobreza, como em outros lugares também existe. É rico em cultura. A cultura do nosso Vale é muito rica, tanto no artesanato como na música, muitos poetas, escritores. Então o Vale inteiro é rico de cultura, mas as pessoas, donos dessa cultura, eles têm que ser valorizados, né? Mas então eu faço peças que, às vezes eu dou um nome para aquela peça, às vezes eu não dou nome nenhum, e que a peça fala por si, e que retrata essa opressão no mundo. Quando eu quero fazer uma peça assim, no mundo, que é o qual, se eu soubesse fazer uma poesia, eu podia fazer uma poesia falando da fome, falando disso, falando daquilo, ou escrever, né, sobre a fome. Mas eu posso mostrar isso no barro, às vezes sem escrever uma palavra também, né? Então eu faço peças assim que não é só a máscara é meu forte, mas eu tenho muitos outros trabalhos que não é só máscara não. Assim como eu acho elas fortes também, porque ai do nosso Brasil se não fosse o negro e o índio, né? Para ter tanta cultura, tanta coisa bonita desse povo. Eu
fiz uma peça, que ela é mais uma escultura, Sim. onde são duas pessoas unidas, que eu quero mostrar isso. O que às vezes a pessoa é na frente para os outros, mas por dentro ela é aquela outra que está ao lado dela. É uma peçazinha pequena. Ó, em alguns sentidos, a gente pensa em querer ser livre. Eu me acho muito livre naquilo que eu faço no meu trabalho. Sempre eu falo isso, eu quero ser livre. Quer dizer, a gente aceita, às vezes, alguma opinião, mas no meu trabalho, por exemplo, eu sento aqui nessa mesinha, fico, quando não é com barro, fazendo os desenhos, mas assim, livre para fazer aquilo como eu gosto, como eu penso. Eu sempre falo assim, as pessoas que vêm em Araçuaí, se levam o meu trabalho, é porque tocou para ele gostou daquilo. Então eles compram o que eu tenho, aquilo que eu faço. Porque eu nunca fui pessoa assim de aceitar. Eu lembro que na época que eu fazia muito busto, começou a chegar retrato de Rony Von, retrato de Roberto Carlos para me fazer. Eu nunca aceitei, porque eu não sei copiar. É uma arte também, quem copia é uma arte também. Mas eu gosto de ser livre. Eu não aprendi a fazer isso e gosto de fazer, eu trabalho mais com inspiração. Tem época que pessoas chegam aqui, eu só tenho o álbum de documentação para mostrar. Até porque às vezes eu acabo vendendo tudo e aí eu entro numa fase que meus pulmões vai enchendo devagar. Eu vou ficando, e aí quando eu sinto aquela coisa forte, eu não sei explicar. É igual, acho que quem faz música, quem faz poesia, ele não faz toda hora, não. Eu lembro que ano, eu dormia lá com a avó dele, ele fazia as poesias dele, ele fazia muito soneto. Ele ia lá me acordar, Lira na quarta de Saana, que ele também é um parente, se mais longe, mas é. Aí ele falava, olha aqui o soneto que eu fiz. Eu ia olhar, eram as altas horas que ele fazia. E música também. Porque a pessoa tem que respirar, ele tem que de entrar numa fase de alguma coisa assim, para ele escrever. Eu acho que muita coisa, mesmo um fotógrafo, ele ensaia, às vezes, para tirar o retrato de um bichinho para dar. Não. Eu sinto meu trabalho assim, cada artesão é um. Eu não sou aquela pessoa que qualquer hora vai sentando para fazer as coisas, não. Então eu tenho minhas horas muito tranquilas. E assim, pensando em ser livre, em tudo por tudo, a gente ainda não é livre, não. Em alguns casos, eu sinto, por exemplo, meu trabalho, de alguma coisa, mas não é assim ainda que é livre nesse mundo, não, viu? Tem muito laço. É, né? Muito laço, muita arapuca. Fala que a gente é livre, tem democracia, tem isso, tem aquilo, mas, em alguns sentidos, eu, pelo menos no meu trabalho, eu sento aqui, trabalho a hora que eu quero, se eu não estou aguentando, eu não vou mexer, não estou trabalhando para a empresa, nem para, né? Sim. Então, eu faço as coisas quando eu estou sentindo minha saúde boa e que estou sentindo inspirada para fazer meu trabalho. Mas, de uma maneira geral, ser livre, assim, nesse mundão de Deus, não. Eu vivo labutando até hoje.
Porque, como eu já disse antes, viver de artesanato não é tão fácil. Pode ser que tem uns, dependendo do trabalho, ele pode vender mais do que outro. Por exemplo, o meu trabalho eu vejo que um ou outro já falou, essas caras feias. Eu lembro uma vez que eu estava no grande salão do Palácio das Artes, lá com uma exposição. Tinha máscara, é um trabalho, o meu trabalho é bem variado, não tinha só máscara, tinha figuras. Estava bastante variado. Passou uma dona, assim um pouco idosa, e eu sentada lá, ela passou com aquele caminhadinho assim, tic, 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 toda durinha, petecadinha, olhou assim, falou, nossa, que cara feia, onde que eu vou pôr isso na minha sala? E saiu de novo, tic, tic, tic. Eu fiquei olhando para ela, não falei nada, eu nunca discuti com ninguém sobre esse assunto e nem ia discutir com ela num lugar daquele. E não ia mesmo discutir, né? Eu só olhei para ela assim e pensei comigo, quem está vendendo, pegando meu dinheiro, no meu dinheirinho sou eu, né? Pensei comigo, não ia falar nada com ela. Bom, eu achei que não precisaria ela dizer aquilo, essas caras feias. Ela tinha todo o direito de não gostar, mas ficasse calada. E não falar assim, para mim, Cruz, onde que eu vou pôr essas caras feias na minha sala? Ela tinha direito de não gostar, mas não precisaria ela falar. Então, às vezes machuca a gente, né? Assim, pela maneira como as pessoas tratam a gente. Ficasse calada. Ela não ia comprar mesmo. E acabou que eu fiz uma boa venda lá nessa exposição, graças a Deus. Mas rica não. A gente vende, tem época que tem muito comprar, aparece muito comprador. E eu nunca tive dificuldade, assim, numa exposição de vender. Sempre a gente vende. Agora aqui em casa tem que, né, aparecendo pessoas que gostam da arte. Nunca tive assim aquela dificuldade. Às vezes tem vezes que para, mas eu sei que não é só eu, porque a arte, você vive sem ela. E na situação que a gente que vive o nosso Brasil, aqueles que têm dinheiro mesmo não compram. Os que gostam, amam a arte. Eles não vão deixar de comprar o feijão, o arroz, ou uma peça utilitária, uma bolsa, um sapato, para comprar, às vezes, obra de arte. Eu estou muito consciente desse tipo de coisa. Então a gente vai vivendo, né? Eu vou fazendo a minha arte. Nos dias que a gente está inspirado, eu aproveito muito para poder trabalhar. O dia que minha saúde está permitindo, que eu não tenho mais aquela saúde como antes, né? A gente vê, observa isso. Então, aquele dia, às vezes, eu trabalho menos ou não trabalho de jeito nenhum, né? E a gente vai vivendo. Mas viver melhor do que lavação de roupa, que eu fui lavadeira há muito tempo, para famílias, ganhar mais do que uma lavadeira de roupa, quando eu vendo, eu ganho. Mas rica não, nunca fiquei rica não. Mas A gente faz para eu viver. Sim. Eu vou vendendo alguma coisa, eu vejo o que precisa, ó para mim, ó para casa. E também nunca tive essa pretensão de sair daqui, até já achei ofertas de sair fora, mas nunca tive, nem para morar em Belo Horizonte, eu nunca tive coragem, mas já achei ofertas, né, de morar em Belo Horizonte. Eu quero viver no meu vale. E como eu não tenho assim essa pretensão tão grande, a gente quer o suficiente para viver. Eu gostaria muito se a gente vendesse mais assim para você cuidar da sua saúde, ter uma boa alimentação, uma casa boa para morar. Quem não quer ter uma boa casa para morar? Mas nunca pensei em mansão,
ter o suficiente para viver, para não precisar pedir. Tem vários lugares que tem fora do Brasil, né? Tem peças na Itália, peças no Museu Nacional da Dinamarca, levada até por Luiz Pires, não sei se você lembra dele, lá na Dinamarca. Peças onde mais? Na Alemanha, na Áustria, Bélgica, já fiz exposição na Bélgica, só que eu não fui, as peças foram. Eu tenho aí um jornal escrito que eles falam holandês flamengo. Então, sobre aquela exposição, eu tenho aí escrito em holandês flamengo, a menina traduziu para mim, né, que está escrito. Fiz minha exposição na Alemanha, e não foi só eu também não, aliás, foi mais peças minhas, mas foram também de outros, né? Então eu tenho, em vários países eu tenho peças, né? Me diz E uma... mesmo, né, Rio de Janeiro, São Paulo, com pessoas, né? Me diz uma coisa, sua mãe está satisfeita com a Lira artista? Eu acho que minha mãe era um pouco vaidosa. É pena que minha mãe não viu, assim, esse crescimento maior. Porque quando ela morreu já tinha, né, assim, mas hoje já cresceu muito mais esse reconhecimento pela Lira, né? Eu acho que ela deve estar muito satisfeita nesse sentido. E de eu puxar ela, né? Eu falo com esse orgulho de que eu já tinha dentro de mim, eu quero ser o que minha mãe é, né? Lá pra cima. Ela deve estar muito orgulhosa lá. Eu falo, eu tenho vários amores. Sempre eu tive pessoas para gostar da gente, pessoas para querer o bem, pessoas para amar a Lira pelo caráter dela, né? Pelo aquilo que a gente é. Por eu ser um artesã, pelo ter gosto pela a arte em si, né? Pelo caráter, aquilo que a gente é. Tem pessoas que a gente percebe, se fosse para casar, casaria, né? Mas eu, como tive aquela criação muito dentro de casa, que eu acho que não foi só isso também. Eu acho que o casamento também é uma sorte, eu acho para mim. E sempre eu tive muito medo de fazer mau casamento, porque meu pai, eu não digo que meu pai era ruim, mas ele era uma pessoa, era seresteiro, ele bebia muito, e às vezes ele nunca bateu na minha mãe, não. Mas ele falava, mulher, eu vou te bater, acabava ela que pegava ele e punha no chão. Então ele não teve muito, coitado, aquele compromisso. Eu lembro que eu morava na casa aí onde Fatinha mora era da minha bisavó. Eu morava lá, onde que é a casa de Fatinha, para cá. Né? Era a casinha com 2 cômodos, que minha bisavó deixava minha mãe morar lá. E aí, eu ficava da porta esperando a hora que ele vinha, a tenda dele era lá na zona, naquela época o artesanato de couro era todo na zona, e que todo mundo podia transitar durante o dia, só à noite que não podia passar lá, mas durante o dia todo mundo, as famílias, podia transitar lá. Eu lembro que minha mãe ia pegar o dinheiro para a feira sábado, ele tinha gastado tudo com as mulheres, ela chamava ele de taça. E elas até um tempo aí atrás, que tinha alguma viva daquele tempo, minha filha, eu agradeço ao pai, matou muito minha fome. Que elas falavam assim, taça, paga um prato de comida para mim. Ele pagava um prato de comida para uma, gastava na pinga com ele bebendo e pagando pinga para outras. Eu lembro que no sábado ela ia pegar o dinheiro para a feira, não tinha, porque ele tinha gastado.
Então, e a gente lembra desse sofrimento, né? E aí, eu ficava olhando, a hora que ele apontasse lá, perto do fórum da prefeitura, ele vinha assim, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Quando ele estava com os braços cheios de banana, não dava para ele me colocar aqui, não. Eu descia correndo, né? Quando ele não tinha banana nos braços, ele tinha muita bala nos bolsos da camisa, da calça. Eu lembro que eram umas balas grandes que pareciam um travesseiro, listrada, e não vem dessas balas mais. Aí eu corria e ele me apanhava e me descanchava aqui no pescoço e segurava minhas mãos, ia lá, vinha cá, até subir aqui no morro, mas não deixava eu cair. Aí com aquelas balas, a mãe ficava uma arara, porque ela não gostava que desse pra gente naquele tempo. Coisa assim de doce. Ela não gostava. Então o que ele trazia era muita bala, era banana e não chegou a bater na minha mãe, que ele, né, ela que pegava ele só de ele falar, punha no chão. Mas, então eu tenho essas lembranças. E toda a vida eu tive aquele medo de casamento. Então a gente vê, eu acho que a gente pode viver muito sem. Casa quem quer. Quem quer casar, casa. Se não casa ou se está vivendo junto, para mim é diferente. Para mim o que vale é aquilo que a pessoa é o viver, é ser humano, né? Não é coisa de papel. Então eu falo assim que eu tenho vários amores, porque a gente tem pessoas, eu tenho muitos amigos, tanto homem como mulher, muito amigo homem, que gosta da gente, e vê valor na gente como mulher e respeita. Então eu vivo dessa maneira, porque afinal de contas eu sou uma pessoa normal. Sim. Às vezes sempre eu pensava, se minha mãe morrer e eu não tiver casado, pensava, né? Como é que a gente vai viver? Mas vive, a gente vê outras mulheres vivendo aí. Então eu vejo o amor para meu lado de várias maneiras. E isso é que é gostoso. As pessoas respeitar e gostar da gente, querer bem. E se gosta de outra maneira, pode gostar. Eu não vejo nada grave nisso aí, não. Ué, eu só penso assim, né? Que eu não sei. Eu acho assim, se a gente faz alguma coisa de bom aqui na Terra, tudo aquilo que a gente faz, no tratar as pessoas, de ter, cada um ter seu trabalho, ter seus afazeres aqui, você contribuiu com alguma coisa na sociedade, na comunidade, e que a gente é feliz onde estiver. Ou nesse mundo ou no outro mundo que a gente não sabe, né? O importante é viver agora e ser feliz nesse mundo, porque a gente só vive uma vez, né? E ser feliz com aquilo que a gente faz e tratar bem as pessoas, amar as pessoas, que o amor ele é importante em tudo. Ninguém vive sem amor, não, nem os bichos. Esse amor verdadeiro. Eu vejo assim que para chegar no ponto que eu estou hoje, assim, desse reconhecimento, não foi de um dia para outro. Mãe tinha um dizer, choveu areia e barra de teia. Era um dizer que ela tinha para falar, para dizer que as coisas a gente não consegue de um dia para outro. Então eu vi que para esse reconhecimento chegar, não foi de um dia para outro, não. Vai aos pouquinhos, até que chega um ponto que a gente sente o reconhecimento verdadeiro por parte de muita gente, né? E
eu acho que viver da maneira como a gente escolhe, eu me sinto uma pessoa realizada. Assim, porque eu não estou assim, não tô pensando em coisas supérfluas. O que a gente quer é ser bem tratado, né? Ser amado e respeitado, ser valorizado. Enquanto a gente está vivendo nesse mundo, né? Ser valorizado. Então, eu me sinto feliz. Não estou pensando assim em coisas supérfluas. Ainda mais com a idade da gente, viver com a sabedoria.